Bom, Muy buenos días a todos. muito bom dia a Me todos. siento muy feliz y muy contento Me de sinto estar muito acá feliz e muito contente de estar aqui, en medio de ustedes, no meio de saludarles vocês, y entre vocês, agradecerle a Dios saudá-los, sus bendiciones agradecer a Deus as suas y su bênçãos amor para con e o nosotros, seu amor para que nos conosco, permite un día más que nos permite mais um estar dia acá en la de Gran ficar Carpa aqui na Catedral Grande Carpa Catedral y e tener este compañerismo hoy, ter esse alrededor de la companheirismo palabra, hoje em torno da palavra, orar a Dios, orar a pedirle sus Deus, bendiciones, pedir as suas bênçãos, alabarle con los cánticos louvá-lo com os cânticos y recibir su palabra. e receber a sua palavra. Y luego E então, todo lo demás que ya todas Deus as tiene outras coisas que no seu Deus já programa tem no seu para esta programa terceira etapa. para esta terceira Vejam que etapa. Vejam que Etapas y fases são etapas e fases que que está el está micrófono por o ahí, yo microfone creo está por para aí que escuche. para Não que estão se escute. escutando Não alguns? estão escutando alguns? Bueno, Bom, tem que gritar rápido. tem que Não gritar escucho, logo, rápido. Não escuto? porque assim pues Não estou escutando, porque a assim algunos no les veo la cara y están por ahí alguns não asomando, vejo a cara, estão por aí se aproximando e por lá. Pues, Alguns si não no, vejo a nos cara de trepamos alguns. en un Senão a escaloncito gente aquí, trepa así, numa por lo escadazinha menos aqui estoy al alto de e Yadiel, pelo que menos eu fico na altura de arriba hace Adiel. frio. Aí em cima faz frio, Adiel? Bueno, para estirar Bom, isso é pra lo- gente cachete, esticar assim as chegamos maçãs todos do rosto. Porque chegamos todos madrugado. assim, meio teso, meio madrugado. aunque en la semana, todos los Ainda días, que la na mayoría semana eu creio madrugan, que todos já na é semana costumbre. madrugam, já é um pero costume. recuerden, vienen acá. Mas lembre-se que vem para cá, Porque estão allá vindo também para no cá, trabalho, mesmo que lá também nos trabalhos é bom Sempre que vayan proyectando sempre alegría, vão projetando felicidad. alegria no trabalho, felicidade. Y E vean que es la tercera etapa. vejam que é a terceira etapa. Hay fases, hay Tem fases, tem eventos que eventos se van llevando a cabo. que vão acontecendo, vão se realizando, os quais vamos indo vendo à medida que avançamos, vamos progredindo, vamos vendo como é que fica estabelecido muitas de las coisas, cuales luego el reverendo das William quais Branham depois o reverendo William Branham vio en el viu cumplimiento de la visión no de la cumprimento da visão da carpa da tenda. Mas tudo começa, veja, de uma forma simples, el comienzo, o início, así son e assim são los ministerios que Dios opera. os ministérios que Deus opera nos seus instrumentos. Sempre começam de uma forma Y cuando simples, comienzan muchas veces, e quando começam, muitas el mismo vezes, instrumento sabe nem mesmo o próprio instrumento Aunque sabe, mesmo en su que vida, pues, hay muchas na cosas sua que vida, pois, há muitas no coisas entiende y que más adelante que não dice con razón. entende e mais adiante Recuerden diz que com razão isso. Un profeta no se hace Lembre-se que um profeta. profeta não se faz Nasce profeta, profeta. nasce profeta. Y E cuando Dios enciende quando Deus Ligar o switch, acende e dá assim, ele liga a abre tomada, né? Liga a o esse interruptor profeta todo o e abre correspondiente para a esse sua profeta tudo o que corresponde ou depois dele pertence à estaria sua cumprindo, obra, aí então e se através poder, dele pode estaria compreender cumprindo, então aí poderia, porque pode passa ver por certas situações em e sua entender por que passou ou luego, passa por certas situações na sempre sua aí se vida. E cumpre a depois, escritura, então, todo sempre aí se cumpre a obrou para bem. escritura, sempre E se então cumpre a se aí escritura uno que vê tudo operou para o bem. Então aí a que pessoa vê ou a Deus ha gente vê que estado Deus conosco sempre. esteve com a E gente assim sempre. com cada E assim é escolhido de com Deus. cada escolhido de Deus, é Porque assim também. Porque Vean ustedes, vejam al vocês, tener esa percepción ao ter essa percepção profética, automáticamente le pasa lo mismo. automaticamente Y acontece a van mesma un coisa. paso atrás E vão um passo del atrás profeta. do profeta. Pero son iguales. Mas são iguais. Las personas buscan As pessoas buscam las cosas que Dios as estaría coisas que cumpliendo, Deus estaria cumprindo em coisas y místicas. cuando lo van buscando por E allá, quando Dios vão obrando por procurando acá. por lá, Deus operando, trabalhando por aqui. Nas suas Y narinas buscando cosas e buscando coisas quizás que talvez, ou debaixo dos seus narizes, buscando coisas talvez, que buscando assim uno pela dice, imaginação da gente, e a tiene que ser de pessoa cierta diz que forma, de uma forma que tem que ser de um y certo Dios está jeito, de uma cumpliendo de certa otra. forma, e Deus está cumprindo isso de outra Cuando él outra dijo, forma. Quando ele disse,
Quando eu estava pregando sobre sede humilde, na verdade eu não percebia, não me dava conta do que eu estava falando. Nem o próprio profeta se dava conta do que ele estava falando nessa mensagem de Deus em simplicidade. Porque ele, quando estava falando do que é o sétimo selo, imaginem, é a vinda do Senhor, imaginem. E quando Deus lhe mostra tudo isso, mas uma coisa tão gigantesca, tão grande, e Deus o vai cumprir de uma forma tão simples, tão singela. E aí diz, com razão eu não percebia o que eu estava pregando no princípio dos selos, no início dos selos, que seria simples. E como começou essa série? Esse estudo, Deus em simplicidade, ou seja, queria ser de uma forma simples o cumprimento daquilo que ele prometeu para a sua igreja. Agora, olhem vocês uma coisa. Quando Deus vai cumprir algo no seu programa, ele desce até a terra e busca um homem. Não existe outra forma para ele realizar, fazer o seu programa. Se tivesse sido de uma outra forma, de um outro jeito, e que ele tivesse estabelecido isso desde o princípio, por exemplo, o povo hebreu não entrou na terra prometida com Moisés, entrou com Josué. E então, para o cumprimento do Messias, em vez de trazer por criação divina um menino, aí criado no ventre de Maria, célula sobre célula, formou-se no ventre de Maria essa criança, em vez de fazer isso, trazia de novo a Moisés para realizar a obra de redenção. Isso não aconteceu. Porque não é o estilo de Deus. O estilo e a forma de Deus é levantar um profeta. Termina com um, o leva e envia outro. Não muda a sua forma, o seu jeito. Nunca mudou e nunca a mudará. Portanto, em cada tempo, é o tropeço para o povo. Em cada tempo. Lá diziam, temos Moisés e os profetas. Mas vejam, tinham a letra, mas não tinham o cumprimento da letra. Poderiam ter a letra aí, mas não tinham Moisés. Porque, mesmo que a mensagem, o mensageiro seja a mesma coisa, você com a letra ou um só, você com a letra. Se a letra diz que Deus levantaria um broto de Davi, da raiz de Davi, um brotinho, pois tem que buscar esse brotinho. Não basta com ter a escritura de Isaías, não é suficiente com ter a escritura de Isaías, e é assim com todas as promessas, é assim. Agora, o que está acontecendo neste tempo final, ou último tempo, é o que foi prometido que se estaria realizando, e isso tem ido aumentando, porque é o avivamento que Deus disse que a igreja noiva teria neste tempo final. Seria o avivamento que os trovões trariam. Aí, na Colômbia, aqueles que estiveram vendo na Colômbia, foi algo muito formoso, onde vimos a glória de Deus lá sendo manifestada e tudo o que Ele nos trouxe nesse dia foi de grande bênção e de grande revelação. E mesmo que houve lutas e houve pessoas que estiveram por dias viajando, muitos com necessidades e até econômicas, e Deus lhes proveu os transportes de diferentes ônibus, pegavam um, depois chegavam numa estação, pegavam outro,
e por diversos tipos de transportes para chegar até aí. E chegando aí, e um frio recebê-los, porque aquilo lá estava frio. Me escreviam na madrugada, e está aqui. É um frio, a gente diz assim que é um frio peludo, mas lá estava muito peludo de frio, porque as mãos, quando eu segurei o microfone nas mãos, quase não podia abrir as mãos para entregar o microfone. Eu sentia como assim, os ossos estavam tremendo de frio. E Deus aí os fortaleceu, ajudou a todo o povo aí, Deus, para receber a bênção de Deus. Não houve barreiras para esses irmãos. Vejam, para um escolhido de Deus não há barreiras. Agora, qualquer um poderá dizer, este é um movimento fanático que está acontecendo, se está fazendo. Bom, se isso é um movimento fanático, eu quero ser um fanático, pode-se dizer, porque vejam, quando Deus está realizando a obra, o escolhido de Deus deseja fazer parte desse cumprimento. O chamem como o chamarem, ou chamem. Teve um irmão que me mandou um escrito, um e-mail, e eu não disse que iria ler, mas eu vou pedir desculpa antes de pedir permissão. Eu peço desculpa. E muito bonito, um testemunho dele. Ele se chama Franklin. E ele fala que ele é um soldador, trabalha com solda. E disse, bendito seja filho de Davi, avivado com tua presença no meio do teu povo. Desde que comecei a trabalhar nas soldas e começou a construção da carpa, eu queria ir até a carpa, soldar, trabalhar. E muitas pessoas pensam assim, tem sido assim, tinha o desejo de vir, e as etapas da construção passaram, e eu continuei com o desejo de ir até a carpa. Os meus recursos, eu não conseguia, não me dava, porque eu sou venezuelano, vivo em Colômbia, em Cali, e desde o anúncio da tua visitação, as lutas começaram. 9, 10 horas para chegar em Bogotá. Alguma coisa de gasto, muitos gastos, porque fui com toda a família. Mas o meu desejo era ir até a carpa. E se me tornou uma realidade. A carpa veio até mim. Que formoso. Glória a Deus. A carpa veio até mim, porque você é a carpa. Você é o cumprimento. E eu percebi, me dei conta que eu não queria ir na estrutura, senão até ti. Vejam, até você. Vejam o que é um escolhido de Deus, com percepção profética. Amém, Senhor. Bendito seja José, meu sétimo selo. Graças, porque minha família e minha pessoa fomos por uma bênção e a recebemos. E aí já ele se despede. Fomos para ter uma bênção e a recebemos. Mas eu já vou terminar. Graças por esses 7 minutos que se transformaram em 20. 20 minutos a mais de bênção. Nós precisávamos disso. Deus te abençoe grandiosamente. Te amemos. Peço perdão por tirar esse tempo de ti, da tua leitura. Mas a quem posso ir se você é o motivo do meu avivamento? Olhem que formoso essas palavras que ele me enviou, este irmão. E assim um monte de pessoas ainda ontem continuavam escrevendo, que na semana diziam, pois eu fui com uma condição e agora eu não tenho essa condição. Tinha certas enfermidades, certas dolências ou dores e já não as tenho. Como o avivamento continuou na pessoa, continua quando continua crendo, segue crendo. E outras lá mesmo diziam, olha, eu estava sentado aí clamando a Deus, Senhor, concede-me tal coisa. E aí mesmo, Deus me concedeu isso, porque eu criei. Vejam como a fé vai aumentando e está aumentando em cada escolhido de Deus. E
Assim foi prometido e assim tinha que ser. Portanto, para nós não é uma surpresa isso, tudo isso que está acontecendo, porque foi falado, foi profetizado que chegaria uma etapa onde a igreja noiva teria no meio dela a coluna de fogo, falando com ela, trazendo-lhe a fé de rapto. E agora nós não estamos vendo no futuro, lendo essa visão, quando vejamos isso, senão que já estamos vendo isso. Olha, quando isso aconteceu, já está acontecendo. Aqueles que esperam que aconteça os milagres e tudo isso para então crer, se está fazendo um pouquinho tarde para essas pessoas. Tem um lugar onde eu estava estudando ontem à noite, onde ele fala disso, e eu guardei isso por aqui, onde ele diz, onde está o anjo que revelou para João o Apocalipse? É o tema. Diz assim que esperar ver o cumprimento desses grandes milagres na visão da carpa para então crer. É esperar crer quando já a porta esteja fechada. Agora, qual porta? Agora lembrem-se da página 359 e 369 do livro dos selos. A misericórdia de Deus pela última vez. É esperar crer quando a porta já esteja fechada. Já para transformação e rapto não haverá oportunidade, mas sim haverá oportunidade para se agarrar bem de Cristo e dizer, mesmo que passemos pela grande tribulação, daremos nossas vidas por Cristo na grande tribulação. E então já terão essa oportunidade aí. Lembre-se que quando foi Esaú, quando ele foi até Jacó, não, até Isaac, a Isaac. Mas tu não tens outra bênção para mim? Assim vão vir, muitos vão vir assim, mas já tem aqui, ou já está aqui a bênção que lhes cabe a eles, que vai ser se preparar para entrar na grande tribulação. Ou seja, que sim, eles têm uma bênção, não fiquem preocupados. A de vocês está aí. A nossa é a nossa transformação. Amém. Ou seja, aqui tem eu creio que hoje nós vamos ler, talvez, tem uma parte onde ele diz que o Filho do Homem no fim do tempo é quem vai decidir quem será transformado e quem vai passar pela grande tribulação. Nós vamos ler isso, ou seja, que não é uma questão da pessoa dizer, da minha forma eu estou crendo nisto e eu vou ser transformado. Tem uma ordem divina para começar. Existem os preparativos, o que lemos ontem, as preparações, o escrito de ontem, não sei se vocês têm por aí para lê-lo. Aquele que crê ou pensa, escreve aí o irmão William, aquele que crê. A evidência de crer. Fazer os preparativos para receber o que Deus prometeu, ou seja, esse é o que crê. Ou seja, que se você não crê no que Deus está realizando, já sabe essa outra bênção que é deixada aí, que é ter forças para passar pela grande tribulação. E as coisas têm que serem faladas assim, mesmo que sejam duras ou difíceis ou fortes, porque não são pessoas de fora, são os mesmos de dentro. Agora, vejam, o irmão William, no lugar, estavam perguntando para ele se ele encontrava, mas eu creio que ele encontrou onde diz, como é possível, ou seja, que uma pessoa veja ou esteja em um lugar onde se acenda a luz e que rejeite a luz. Isso é nós achamos, isto foi do estudo bíblico 278, que ele diz, isso é da mensagem desde antes,
É antes. Um homem que pode acender a luz. Página 52. Vamos ver para não ler tudo isto. Ele diz aqui, ele faz fugir as trevas quando ele entra. Quando ele entra, quem? O Espírito Santo, a coluna de fogo, faz sumir as trevas. Porque ele é a palavra é a luz. Isso é correto, isso é certo, porque ele falou e disse, faça-se a luz, e isso foi a palavra. Ele falou e disse, faça-se a luz. Isso foi a palavra que se tornou luz. Quando ele fala isto, é a luz das eras. Cada vez é a luz da era. Agora ele está aqui, não um resplendor, mas as pessoas estavam vivendo em um resplendor, mas ele é a palavra vindicada, confirmada. Ele é absolutamente a luz, ele é absolutamente a luz no tempo de escuridão. Sim, Senhor. Todas essas coisas e resplendores, falsos resplendores deixarão de existir. Sim, Senhor, Ele está aqui. Não temais. Acendei as luzes. Sua palavra prometida, ela vive. Ela faz o crente em mim, as obras que eu faço também ele as faz. Então é a palavra, como o Pai me enviou, eu envio a vós. O Pai que enviou a ele, veio nele. O Jesus que enviou você, vem em você. E as obras que ele fez naquela ocasião, você faz a mesma coisa, porque a palavra é feita carne, em carne humana, manifestando-se a si mesmo como uma luz do dia. Aí estamos. Aí está. Apenas está mostrando o caminho, a luz, na luz. Os homens entendidos que não estão cegos por credos e denominações caminharão nessa luz. Oh, que coisa! Tem um homem aqui que pode acender as luzes. É assim. O que ele faz? Vindicando, confirmando a sua palavra para este dia. Jesus, o Filho de Deus, o qual prometeu a palavra para este dia, está aqui mesmo conosco. Não vos atemorizeis, não preste atenção alguma ao que eles, não preste atenção alguma no que eles estão fazendo. Se você fizer isso, caminhará em trevas. Sede entendidos. E aí escreve, não entram nem deixam entrar aqueles que são entendidos, disse Daniel. Nesses últimos dias farão proezas para o seu Deus. Vê, eles caminharão na luz como ele está em luz, ou tal como ele está em luz. E ele escreve aí, aquele que rejeita a luz é um delinquente, está louco diante de Deus. Ou seja, diante de Deus, vê, é uma pessoa delinquente e está louca. Como vendo a luz, a rejeitam. Agora, se andamos em luz, como Ele está em luz, comunhão, temos juntos comunhão, ou seja, que através da luz é que temos esse companheirismo com a luz. E ele é palavra, portanto, é por isso que o avivamento que há no povo, esse avivamento nunca se apagará, porque é um avivamento que estará plenamente pronto em cada escolhido de Deus. E como o escolhido de Deus será eterno, além do seu corpo teofânico, que é eterno, o seu corpo glorificado físico, que será eterno, pois o avivamento que essa pessoa tem também será eterno. Ou seja, que este avivamento nunca vai parar, se deterá. Poderão dizer um monte de coisas. Esse é um grupo de um monte de fanáticos seguindo alguém aí. Mas vejam, aquele que não siga a coluna de fogo é um louco, ou seja, é pior, é bem pior. É um delinquente, diz o irmão William. E muito mais na frente, olha o que ele continua dizendo, ele numa outra mensagem continua dizendo. No Desvelando a Deus, diz, agora o que se um indivíduo se nega a ver o sol e diz, eu sei que Deus disse seja a luz, mas não existe tal coisa.
Mas não há tal coisa, eu vou para o sótão e simplesmente me nego a ver isso. Esse indivíduo está louco. Esse indivíduo está louco, tem algo anormal nele, tem algo anormal que um homem ou uma mulher que vê a promessa de Deus e a vê manifestada e depois se nega a crer nela, porque a denominação coloca o véu no rosto dela. E ele escreve aí está um pouquinho mais duro. Aquele que não quer ver a luz está louco, está na quinta dimensão. Ou seja, que todos aqueles que não veem a luz, ou veem a luz e a rejeitam, vejam em que dimensão está ou estão. Estão na quinta dimensão, e a quinta dimensão, lembre-se que se está abrindo cada vez mais e mais a quinta dimensão, mas para os escolhidos de Deus, a sexta dimensão se está abrindo para eles. É por isso que podem ver a luz e, para eles, é uma bênção grandiosa e um privilégio grandioso que Deus concedeu a cada um de vocês e também a mim, por predestinação, por eleição divina. Ver a luz e caminhar com a luz. Aqueles que a rejeitam, vejam o que diz aí. Aquele que não quer ver a luz está louco, está na quinta dimensão, e isso é algo triste. Ver uma pessoa que esteve conosco o tempo todo, desde faz anos, e depois, quando Deus vai cumprir a sua promessa, a rejeita. Mas vejam a terceira etapa, lembre-se que é para os três grupos, incluindo o povo hebreu, que em uma mensagem ele diz que quando diz para o mundo, estão incluídos aí os 144 mil, porque, mesmo que não são mencionados aí, está incluído esse grupo também. Então viriam a ser, se tornariam 4 grupos. Mas vejam que é para todos os grupos, a terceira etapa aí sempre se toca em algo de cada um deles. Vocês já prestaram atenção nisso? E se identificam, cada grupo é identificado pela palavra, e cada pessoa sai, depois de escutar, sai avivado, escolhido, contente, gozoso. A fátua sai resmungando, reclamando, o incrédulo, esse já se vai, é tirado, esse não crê, é tirado, sai. É sempre o mais problemático sempre é o manufaturado. Aqui diriam que esse aí é esse brotinho que continua aí, essa ilhazinha. Quando a gente é pequenininho, é tipo aquele, é como uma pulgazinha. Se é uma ilha, que fala ilha, tu tenta tirar, mas continua aí causando mal. Esse o tem até o final, tipo um mucuinzinho, o manufaturado. Mas vejam, cedo ou tarde sai. E volta como Tomé, mas já para receber as palavras duras que Jesus lhe falou aí, censurou a sua incredulidade, censurou a incredulidade. Mas para ele está essa outra bênção que é para se preparar, ter força para se preparar para passar pela grande tribulação. E também nós os ajudaremos. E se lhes esteve dando a oportunidade para que venham e entrem, se sentem, não apenas aqui, mas também nos outros lugares, para que se preparem, se é que já não cruzaram a linha. Porque se já cruzaram a linha, pois aí o que lhes espera já é outra coisa. Mas desejamos que não cruzem a linha e que Deus não leve em consideração as coisas que falaram, que tenham dito, até mesmo que tenham dado ou sim a aprovação para pessoas que já sim cruzaram, porque tanto aquele que manda como o que mata, qual é o ditado? É culpado. Tanto é culpado o que mata como o que manda matar. Ou seja, não, eu não fiz nada. Sim, mas tu mandastes. Ou sim, tu destes os gostei. Vê nas redes sociais como funcionam nesse tempo, porque aí automaticamente se vê o que se tem, o que há no coração. E antes não se sabia nada. Todos eram iguais. Ou seja,
no que diz respeito aos grupos. Mas vejam como Deus permite tudo isso para que a pessoa aí se expresse, porque tudo sai à luz, ou vem à luz. Por quê? Porque Ele é luz e porque a luz está neste tempo final iluminando-nos. Portanto, Ele discerne, examina até as intenções e os pensamentos do coração e tudo está ficando plasmado, colocado aí. Depois, no final, se fosse no tempo dos apóstolos, ali eles talvez não tiveram a evidência, mas havia uma grande evidência aí que era, ou foi esse livro, esse livro das memórias. E vejam, por exemplo, no caso, no tempo de Sara com Abraão, Sara disse, não, eu não ri. Sim, tu riste. Mas vejam, agora, eu não estava junto com eles. Espera um pouquinho, e esses coraçõezinhos, e esses gosteis, e esses likes aqui? Ou seja, tudo isso. Fisicamente, tem até evidência física. E as que continuarão, porque isso não vai parar, deter-se. Deus por um lado e o inimigo pelo outro. Por quê? E você diz, mas por que fala e diz essas coisas? Para aqueles que sempre me dizem, mas olha isto, olha o outro. E eu sempre toco nesse tema de que não fiquem preocupados. Cada pessoa vai cumprindo as Escrituras e tem que deixá-los, porque se o cego guiar o cego, ambos cairão no buraco. Nós focamos na promessa, na palavra e naquilo que está predestinado para nós ou destinado para nós. E isso, deixe isso para as duas oliveiras. Ele sabe como bregar, como lidar com isso. E ele sabe, na palavra, o efeito que faz quando se fale de certas coisas e neles vai se cumprir o que está sendo falado. Ou seja, que Deus já tem isso no seu programa de como lidar, tratar com esses grupos. E os imitadores, pois já é também algo que está colocado assim já abertamente, como também surgem imitadores, ministros e pessoas que pensam que eles são o enviado de Deus e que também podem realizar, fazer algum trabalho, algum labor, mas vejam, bem melhor o que eles fazem é personificar. Agora, isso tampouco é uma surpresa para nós, senão que isso também foi falado de que haveriam imitações, existiriam, e isso aconteceu nas eras, diz que aconteceu nas eras, no livro de Citações tem uma parte que o diabo imitou nas eras, e vejam, quando vai se abrindo já o sétimo selo, você pode ver que também o inimigo, pelo outro lado, tentando fazer a mesma coisa. Ou seja, aqui tudo foi profetizado, tudo foi falado, e agora estamos vendo tudo isso em cumprimento, se cumprindo. Mas nós vemos e recebemos tudo o que cabe a nós, que é a preparação para ser transformados. Recebendo a fé de rapto, assim, através desse ensinamento sob carpa, tenda, que ele disse que também pode acontecer em outros países, que se faria um percorrido. Olhem, todas essas coisas ele falou, e como Deus está cumprindo tudo isso. Quando eu escutei essa outra parte que ele me falou aí, disso, de que em um certo tempo iria se realizar, se fazer, eu já estava dizendo, olha, mas eu já tinha me livrado das viagens, já levo 7, 6, 5 anos, deixa eu ver. Sim, até 2000, desde 2017 eu creio que eu não viajava mais, e eu me livrei das viagens. Agora que te espero que é bom. E eu com muito amor. Eu faço isso com muito amor, mesmo que é duro, é forte. Não pense que... Mas eu não olho, não olhamos para isso. Deus nos fortalece, nos ajuda.
E tem uma obra que se cumprir, e Deus está fazendo ela, realizando. Portanto, eu sempre me agarro, me seguro nessas palavras que o irmão Branham disse, que não seria debilitadora. E isso é algo que ele esteve me mostrando e eu estive vendo isso, como ele vai cumprindo isso cada vez mais e mais, vai cumprindo, onde não seria debilitadora. Essa etapa, se vocês buscam por aí, tem vários lugares onde ele fala isso. E Deus vai fortalecer o povo e o instrumento. E olhem, a pessoa vê isso tão perto quanto em Bogotá. Chegaram aí, noite após noite, transnoitados, cansados, muitos sem comer, sem dormir, pernoitados. E disse: irmão, passou o dia domingo inteiro e eu não fiquei cansado, não fiquei com sono, pernoitados. E algo aconteceu, porque eu dormindo bem, eu cabeceio, me dá sono e não me deu nem uma pontinha de sono. Isso foi algo milagroso, isso. Agora vejam como tão pouco continuará sendo de cansaço, senão que vai aumentar. Essas forças vão ser aumentadas para os escolhidos também, não vai ser de cansaço. Isso que é para o profeta também o é para o escolhido. E eu peço a Deus que não seja debilitadora esta etapa, senão que não seja debilitador, ou seja, essa parte humana, nessa parte humana nos escolhidos, senão que aumente cada vez mais e mais as forças e que não seja debilitador, como o é e continuará sendo para o mensageiro. Porque o que é para o mensageiro também o é para o povo. O que eu desejo para mim, eu desejo para vocês. E o que você deseja para você, deseja para mim, porque somos um corpo unido. E isso é neste tempo final, é a cabeça neste tempo final, que não seja debilitador. Agora, vamos ver aqui, diz o Senhor na página 104 do livro de citações, o Senhor está se preparando. Na metade da página, o Senhor está se preparando para visitar o seu povo em algo grandioso e maravilhoso, amigos. Tem que ser um segredo no meu coração isso, mas como vocês me conhecem, creem em mim, me amam e me respeitam como um servo de Deus, apenas lembrem-se do que eu estou lhes dizendo, uma bênção vem a caminho. Vê? E agora, uma bênção está comigo. O escolhido pode dizer assim: uma bênção está comigo no meu caminho para a terra prometida. Não é que virá, senão que já a tenho comigo. Essa bênção, do irmão Branham, nós a temos. Isso que tu falaste, nós o temos agora. Graças, porque Deus, através de ti, permitiu que falasses essas palavras. Uma bênção vem a caminho, isso é correto, isso é certo, aí vem. E não será debilitadora, nunca mais me debilitará ou enfraquecerá. Esses são filhos com fé de rapto. Como lemos nestes dias, cada vez nós lemos essa parte, eu não atravessaria na frente de uma pessoa que tenha fé de rapto. Esse vai com o poder de Deus, com a palavra pura de Deus. Nunca mais me debilitará. E aí eles serão mais além de qualquer coisa que tenha acontecido. Vão além, aqui ou em qualquer tempo. É só algo que o Senhor... Isso me faria um crente em graça depois do que eu fiz. E as coisas que eu fiz. E a forma em que eu agi e condenado diante de Deus. E até mesmo quando Deus fale alguma coisa e Ele vai fazer de qualquer forma, Ele vai fazer. Agora vejam. Como não seria debilitadora essa etapa,
a qual estamos hoje experimentando. E começando, vejam, de uma forma simples e gradativa, vai aumentando, 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 até que chegará nessa parte final, culminante do pleno cumprimento da visão que foi mostrada para o reverendo William Branham. Mas tudo já estava estabelecido. Agora vejam o que ele nos falou na sexta-feira, da hora em que estamos. Como ele nos colocou neste tempo, ou nesse tempo, nessa sétima etapa, e nessa hora, nessa última hora, antes do amanhecer. E vejam, tudo isso, ele falou e não entendíamos isso claramente. E aí eu creio que é que ele diz que estivemos. Vamos ver se eu acho isso. Eu creio que eu tinha isso por aqui. Vamos ver se está à mão, se está pertinho aqui. Estivemos durante toda a noite. Vamos ver rapidinho. Ele se coloca na noite, sob a dispensação da graça. Eu pensei que eu tinha aqui, mas tem um outro aqui que eu tinha lido em um estudo em março, eu creio que foi em março deste ano, onde ele diz: eu comecei totalmente no ministério em 63. Já antes, em 62, eu já pregava. E talvez em 61 e em 60 já pregava um pouquinho. 62 já pregava um pouco mais ou bastante. Em 63 comecei de cheio no ministério. Entrei de cheio no ministério. Já são quantos anos? 44 anos. Isso aí em 2008, foi por aí. Em 2008 e já 45 no ano que vem. E estive pregando todo o programa da dispensação da graça. Estive pregando o programa de redenção. Estive anunciando também a vinda do Senhor. E aí ele põe isso como o mensageiro anunciando, tocando, vejam, anunciastes a primeira vinda, anunciarás a segunda vinda. Estive pregando o programa de redenção, estive também anunciando a vinda do Senhor, a primeira, e também estive anunciando que ele virá pela segunda vez. Estive pregando o Evangelho de Cristo por todos esses anos. E olhem, ele tinha falado isso. E como todavia não podia ser aberto o sétimo selo, tinha que falar de uma certa forma, de um certo jeito, para que ficasse tudo aí guardado até que se chegasse no momento em que ele mesmo, o cumprimento dessa promessa, abrisse isso. Ou seja, o eu sou sendo cumprido no meio do povo e cumprindo essas promessas que foram faladas dele. Quando Jesus chegou, aí estava todos os profetas, estava aí. Aí estava o cumprimento do que tinham falado dele. E ele disse que seria paralelo em tudo. Portanto, estamos vendo o cumprimento daquilo que todos os profetas falaram. Ele diz que em Jesus estava Davi, Moisés, Salomão e todos esses profetas. E diz que em Moisés e Elias estão todos os profetas das eras. Ou seja, que tudo é paralelo. E neste outro extrato, de uma mensagem que ele intitulou O Testemunho do Evangelho do Reino a Todas as Nações, ele diz: se esteve pregando o Evangelho de Cristo, isso foi em 2011, 9 de janeiro de 2011, esteve-se pregando o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, o Evangelho de nossa salvação, que é o reino espiritual, ou o reino na esfera espiritual. Ou seja, se esteve pregando o Evangelho do reino espiritual, mas temos a promessa de que será pregado o Evangelho do Reino para testemunho a todas as nações e então virá o fim.
O Evangelho do Reino na esfera física vai ser a última mensagem de Deus para a dispensação do Reino. E essa mensagem a estará proclamando Moisés e Elias e o Messias. Essa é a mensagem tipificada na chuva da tarde, assim como a mensagem da graça está tipificada na chuva da manhã. Mas claro, aí ele não falou. Nessa mensagem ele nos falou bem claro. Assim que vejam, e podem buscar um monte de mensagens onde ele diz que estamos pregando o Evangelho do Reino. E estou falando dos trovões. Estou trazendo a mensagem da dispensação do Reino. Mas vejam, quando uma pessoa vê por todos os ângulos e vê o porquê ele estava falando assim, a pessoa entende, compreende tudo o que se está ou se estava realizando, fazendo nesse campo espiritual. Mas depois, aí diz que seria pregado o Evangelho do Reino na esfera física, e isso o estaria proclamando Moisés e Elias, o Messias, estariam proclamando isso. Ou seja, aqui, quando a pessoa já compreende o tempo onde estamos, a hora onde estamos no programa divino, a dispensação onde estamos, a era em que estamos, aí tudo vemos tão claramente aí que somente podemos agradecer a Deus pela sua misericórdia para conosco, que nos tem eleito, escolhido entre tantas pessoas do mundo, nos escolheu e que tem escolhido este pequeno grupo, manso e humilde, veja, clamando, Hosana ao Rei que vem, bendito que vem no nome do Senhor. Por isso, quando ele dizia, não temais, manada pequena, que o Pai lhes aprove, lhes agradou dar-vos o reino. Este é o tempo de receber todas essas promessas pertencentes à dispensação do reino. Assim que, em frente, servindo ao Senhor, todos os dias de vossas vidas e com esse olho profético bem afiado, olhando para todas as coisas, porque Deus, quando Deus está realizando, fazendo algo grande, Ele o cumpre em simplicidade. E quanto maior, mais simples ainda, mais ainda simples. Busque sempre a simplicidade. Esta semana aconteceram coisas muito importantes. Eu tinha falado no domingo, orem a Deus, e parece que a oração chegou a Deus, porque tudo Deus realizou, fez como estava no seu programa. Tudo esteve direitinho, muito bem. Assim que apenas lhes posso dizer isso, as boas notícias. E mesmo que, vejam, Israel está passando, na noite, eu creio que foi pela noite, por uma situação de 48 horas de emergência, porque eu creio que do Líbano, do norte, mandaram 380 foguetes. Mas Israel já suspeitava disso antes e atacou. E fecharam o aeroporto, até foi fechado. Estão nisso agora, nessa situação, ou seja, uma emergência de 48 horas. Eu me levantei e vi essa notícia, mas para Israel haverá uma promessa muito, muito grande, a qual está se cristalizando, se concretizando. Tudo será realizado conforme o programa divino e não falhará. Israel brevemente despertará e será algo mundial. E diz que levarão o Evangelho onde os gentios jamais pensaram em levá-lo. Ou seja, aqui é um trabalho grandioso que Israel tem no nosso tempo. E eles, quando eles vejam, já claramente, Deus lhes tire o véu, tal como foi tirado de cada um de nós. E conseguimos ver para esse lugar. Eles também verão o que há por trás do véu, ou o que está atrás do véu, ou seja, que eles entenderão quem está obrando, trabalhando aí. Eles entenderão quem é esse. Poderão ver que é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que os esteve guiando pelo deserto,
que esteve manifestado no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão, o qual representa ao templo humano Jesus, o tabernáculo de Moisés e o templo humano deste tempo final, o templo de Salomão. Tem um lugar que ele fala algo sobre isso. Talvez deixemos isso para esse estudo. Mas eu adianto essa parte. O tabernáculo de Moisés representa a Jesus, templo humano. E o templo de Salomão representa o templo humano na sua segunda vinda. E se eu continuo, não vou deixar nada para... Que formoso é falar com crentes. Porque vejam, estamos na mesma linha ou direção. E não há forma, jeito da gente dizer, isto nós deixamos quietinho para depois. Disto não se pode falar, porque ele estava falando aí para esse grupo misto. E eram bênçãos que só eram para os escolhidos, somente eram para os escolhidos. E você diz, mas como queira, eles estão escutando como quiser, porque eles escutam a parte que cabe a eles. A outra coisa é como se eles não escutassem o outro, a outra coisa, ou seja, não entra neles isso. Eu não sei se essa parte se teria que definir como que tu podes escutar algo e não fazer efeito em ti, mas para outra pessoa sim. Ou seja, tem algo muito importante no tocante à voz e aquilo que a pessoa recebe e escuta dessa voz. Para uns, lhes é de bênção, e para outros, como aí nessa mensagem de Estevão, rugiam os dentes e estavam tão bravos, mas o que ele estava era falando, dando testemunho e falando daquilo que Deus tinha feito. Porque vejam vocês, esses espíritos que estavam aí não eram da sexta dimensão, eram da quinta dimensão, esses espíritos. E em cada tempo, vejam, se manifestam usando outros personagens ou outras personagens. Nós lemos isso faz pouco tempo, não morrem. Morre, a carne morre, mas o espírito continua. E depois vão desaparecer no lago de fogo, mas por agora, vejam, não morrem. E vão de corpo em corpo, vai-se esse corpo e usam outro corpo. E neste tempo, esses espíritos igualmente como os que estiveram lá em todos os tempos, que estiveram contra o programa divino. Vejam, estão agora em outros personagens, esses espíritos, e rugem os dentes de outras formas, cada vez mais atual ou atualizado. Assim que eu fiquei em deixar isso quietinho. Porque vejam, isso já... Aí quando eu não tenho aqui mais... Isso do templo. Obrigado. Isso do templo de Salomão e o tabernáculo de Moisés, o que representam é algo tão grandioso, tão grande, que aí nesse escrito ele diz que no tabernáculo de Moisés, quando foi feito carne, esse tabernáculo foi feito carne, lá não estava ministrando Moisés e Elias lá. E no templo de Salomão, quando se faz carne esse templo, aí está ministrando Moisés e Elias. Por quê? Porque aí colocaram dois querubins gigantescos, que não estavam no de lá.
É por isso que ele não podia estabelecer o reino do Messias na sua primeira vinda. Não estavam os ministérios de Moisés e Elias, faltavam. Portanto, é por isso que quando lhe fazem a pergunta, restaurarás tu o reino de Davi neste tempo, não cabe a vós saber os tempos e as estações. Mas agora eu posso dizer, a vocês lhes toca saber todas estas coisas. A vocês lhes cabe saber os mistérios de Deus que estão sendo revelados, porque este é o tempo para o cumprimento e o estabelecimento do reino do Messias. Portanto, agora, tudo o que os profetas guardaram, isto não, todavia não se pode falar destes detalhes, diziam. Coisas que não se pode falar em detalhes, falava Paulo, mas agora estamos falando em detalhes, minuciosamente, tanto assim que estamos lendo entre linhas. Senhor, tu escrevistes aqui isto é para mim, isto outro é para mim, mas isso estava escrito aí, no meio desse verso, entre meio desse verso e neste verso tinha algo tão grande, neste versículo, isto é, para o povo que estaria neste tempo final esperando essas bênçãos, porque correspondem ou cabem a nós. Portanto, quando vemos esses tabernáculos e esse templo sendo materializado, sendo cumprido neste tempo, podemos ver que é a coluna de fogo que esteve no tabernáculo de Moisés, a mesma coluna de fogo que esteve no templo de Salomão, e quando o vemos feito carne, o verbo, a palavra no meio do povo hebreu em Jesus, hoje podemos ver esta mesma coluna de fogo, a qual já de antemão o irmão Brana disse, eu vi voar essa luz, a vi falar com alguém. Bendito seja Deus que nós podemos hoje ver esse trono humano e podemos ver a coluna de fogo falando-nos neste tempo final, no cumprimento do que ele disse que seria o ensinamento sob carpa. Mas poderão dizer, mas algo tão grande, tão grandioso, não pode ser. Esse não pode ser. Para o escolhido, esse não pode ser, é positivo. Não pode ser. O outro poderá dizer, não, isso não pode ser. Vê, a pessoa pode usar a mesma frase, mas como algo positivo. Ou seja, que até nas vírgulas a gente tem que ter cuidado. Quando tem uma, eu não sei se é um conto. Escreve aí. Ele deu perdão. E ele escreve. Matai-o? Não. Deixai-o ir. E ele pôs a vírgula antes. Matai-o, vírgula, não deixá-lo ir. Ou seja, tem que ver onde se colocam as vírgulas. Matá-lo, não, vírgula. Deixai-o ir. Tem que se ver onde se colocam as vírgulas. Agora vejam como as escrituras, assim elas têm múltiplos cumprimentos. As escrituras. Tem-se que ver como são vistas as coisas, de que ângulo se vão vendo ou são vistas e como Deus está cumprindo isso que foi falado. Bom, que Deus os abençoe e os guarde, e sempre para mim é um gozo e uma bênção poder saudá-los e ver que estão bem e ter hoje, da parte de Deus, ter tudo o que Deus tenha para nós. Isso aqui como está descendo, aí está. E disso, nós estamos em casa, deixa. Mesmo, você está transmitindo, não é verdade? Bom, em casa, porque todos eles são também da casa. Ou seja, que nós estamos unidos sobre o mesmo sentir, e vejam, é por isso que ele dizia, tenham telões, tenham bom som, tenham bons equipamentos para tudo isto que está acontecendo hoje. Ele nos alertou, nos avisou, sempre nos dizia, tenham bons auditórios para poder estar preparados para esse tempo e essa etapa que vem. E olhem, a muitos lhes pegou de surpresa, não pensavam, talvez, na magnitude, na grandeza daquilo que Deus está realizando, fazendo. E isso que é com o povo
deste tempo no qual Deus esteve chamando e juntando, porque a pessoa diz, mas esse labor, esse trabalho já se feito. Mas onde estavam colocados? Onde é que estão se colocando hoje, ou sendo colocados hoje? Na era da pedra angular. O sobe aqui. Hoje é uma realidade o sobe aqui. E neste grupo que está sendo preparado para a transformação, e olhem, quanto mais quando vier esse mundo denominacional. Ou seja, que será algo o qual isso o irmão Branham viu essa fila interminável, que não terminava, que não terá fim. Ou seja, que tudo vai aumentando, e isso aqui está descendo. Sobe isso e amarra bem aí. Aí. A gente sobe e ele anda sozinho. É como um dia que ele tinha a câmera e eu apertei bem ela. Eu creio que tem um vídeo, nós pusemos e a câmera continuou subindo. E eu percebi, quase desapareceu o irmão William. E eu consegui. Tem que apertar bem aparece o vídeo assim, desse jeito. Bom, coisas que acontecem. É por isso que às vezes os ao vivo, pois tem que senão teríamos editado essa parte. Agora não vai poder ser editada. Bom, mas passamos estes momentos assim entre família ou familiares e todos a gente tenta resolver. Veja, já se apertou e agora não volta. E agora que eu estou terminando, agora apertam isso. É como se quisesse sair da câmera. Bom, já estamos bem relaxados. Agora sim. Bom, todos os irmãos nos diversos países certamente, pois lhes aconteceu isso com eles também, dessas coisas. Que Deus abençoe, Deus guarde a todos os que estão conectados pelo satélite Amazonas, pelo satélite Eutelsat também, na África também estão conectados. Que Deus os abençoe também grandiosamente e lembre-se de estar bem de prontidão, em alerta em tudo aquilo que Deus vai cumprindo, que é vigiando, que é o sétimo selo, visitando o seu povo. E até onde Deus nos permita ou permitir, continuaremos e chegará o momento onde já se estará em um só lugar. Plenamente, mas totalmente. Mas vamos ver como isso vai acontecendo, porque chegará o momento em que só a voz, se estará ouvindo só a voz, num determinado momento. Algo estará acontecendo e isso, pois, estaremos vendo isso já quando se esteja cumprindo. Lembrem-se que também estarão os personificadores, mas o escolhido de Deus não será enganado. Eles já sabem e conhecem a voz do seu pastor. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Eles saberão o seu estilo, a sua maneira, a sua forma, como ele se expressa ou fala. Ele saberá como tocar no nervo do coração. E é o Espírito Santo o que eles estarão seguindo, porque eles cruzaram o véu, ultrapassaram o véu e viram, têm visto que não é o homem, é o instrumento o qual Deus está usando e continuará usando até o seu fiel cumprimento. E tudo o que vai acontecer, nós sabemos que é para a bênção dos escolhidos. Aí, tudo vai operar para o bem aí. Assim que a Moisés ninguém podia tocá-lo, diz o irmão Branham, até que ele terminasse sua obra. Portanto, neste tempo, tudo será feito, realizado e tudo se está cumprindo ao pé da letra.
Ou seja, o que estamos vendo é o cumprimento das Escrituras em todos os grupos. Portanto, graças a Deus que não nos desviamos da luz, porque aquele que se desvia, evita seguir a luz, está louco, está na quinta dimensão. Aqueles que nós estamos caminhando na luz nessa dimensão que cada vez abre-se mais e mais. Não é de se estranhar que coisas vão dando lugar na sua vida. E será uma coisa tão comum, tão normal, que depois você vai fazer coisas depois que talvez antes suspeitasse delas, mas que não sabia como. E é a mesma palavra que vai fazendo na sua vida e em torno dessa palavra, a qual Abraão e Sara creram nela. Se Abraão não chegasse a crer que iria ter o filho, ou que fosse ter o filho, não teriam sido rejuvenescidos. Procurem aí, se ele lhe disse, tu vais obter o filho através de Sara, porque eu vou te transformar em jovem, vou fazer tu ficar em jovem. Ele apenas lhe disse que no tempo da vida tua esposa dará à luz. Como ele iria fazer, Deus, de uma mulher velha com um ventre morto, como é que ela vai dar à luz? O importante era crer nisso. E o que ele fez? Começou a fazer os preparativos no seu coração, crendo nessa palavra. E certamente ele dizia, olha, mas o que é que acontece comigo? Olha, Sara, tu estás ficando... Já tu não tens essas dobradinhas que tu tinha. Olha, o que é que está acontecendo aqui? E tu não ficas atrás, Abraão. Tu estás ficando bom. Ou seja, que algo estava acontecendo na vida deles. Alguma coisa. Mas por quê? Era porque estavam crendo nessa palavra. E essa palavra estava fazendo algo neles aí. O que era? Ele descobriu o que era isso. E foi rejuvenescido. E tudo o que aconteceu com os profetas, tudo, ao escolhido de Deus, lhe estará acontecendo numa escala maior. Junta aí o de Enoque, caminhou com Deus. Estamos caminhando com Deus. Vê? Todas essas escrituras e tudo o que aconteceu com os profetas nessa forma, e em miniatura, nessa forma pequena, em miniatura, em uma porção, hoje é em toda a plenitude hoje, porque hoje se esvazia todas essas promessas que Deus fez, são derramadas e Ele cumpriu neles, no que corresponde ao seu tempo, hoje se cumpre plenamente elas. Por isso, esperança contra esperança, continuamos aí, caminhando com Deus, a palavra no coração, fazendo aquilo para o qual ela é enviada. Tudo isso vai junto. E você lê uma porção da Bíblia, isto é meu, isto é para mim, isto é para mim, isto é para mim, isto é para mim. E vai vendo refletido aí nesses personagens, vai se vendo refletido aí nesses personagens. Cada ser humano vai buscando na Escritura o que fala dele. Nós estamos fazendo a história deste tempo baseados naquilo que os profetas e justos do tempo do passado fizeram, que estiveram braço a braço, lado a lado com seu mensageiro, que estiveram com esse mensageiro do seu tempo, cumprindo as promessas para esse tempo, e nós, no nosso tempo, nós fazendo a mesma coisa, gente. Tudo que uma pessoa, um indivíduo faz hoje,
Tudo é o que ele faria no tempo do passado ou passado. Se você é um zombador, um criticão, que fica criticando, falando coisas negativas daquilo que Deus está fazendo hoje, em qualquer tempo, busque, procure as pessoas que estavam fazendo isso lá e você é uma delas. A única coisa que mudou desse espírito é a carne e o nome. Isso é simples, isso. Mas o escolhido de Deus identifica-se aí com aqueles que estiveram braço a braço com o mensageiro e hoje estão fazendo a mesma coisa hoje. Portanto, continuemos em frente, adiante, caminhando com Deus e que essa palavra continue fazendo a obra em nossos corações. E em algum momento veremos coisas grandiosas e maravilhosas, as quais Jesus mesmo disse que faria coisas maiores do que estas. Assim que vamos para esse caminho, rumo a esse caminho vamos. Bom, foi para mim um privilégio grande e um grande gozo poder estar com vocês e agradecer a Deus por tudo o que está fazendo, o que continuará fazendo e nos outros lugares onde estaremos, que Deus se glorifique e que Ele realize e cumpra tudo o que Ele prometeu realizar em todos os lugares onde estaremos indo. E que Deus cuide de todos os irmãos que também vão assistir até esses lugares, que os leve bem e os faça voltar bem, porque é algo bem, é muito trabalhoso para muitos e é difícil para muitos, mas para um escolhido buscar a bênção não há nada impossível para o escolhido buscar a bênção. Portanto, que Deus os abençoe a todos eles, que com amor viajam distâncias longas para ir a uma atividade ou reunião. E aqui que nós temos as portas abertas aqui nos lugares onde cada irmão está. Muitos talvez não queiram ir, mas vejam, por tudo isso vão ser julgadas ou julgados. Por causa de tudo isso, olhem, esse irmão, eu desejava ir na carpa e a carpa veio até mim. E aqui que a carpa está aqui, nem sequer na estrutura, muitos não têm querido vir até a estrutura, mas para eles está essa parte de que depois, logo, estarão tendo forças para passar pela tribulação. Também tem que haver um grupo que vai ficar para todo o trabalho que vai haver depois, ou que vai se fazer depois. Portanto, tem que haver pessoas também, pessoas conhecedoras, assim que para isso também estarão neste tempo pessoas que ficarão para ajudar o resto das fátuas e também dos 144 mil. Bom, isso já vamos estar vendo isso desse grupo que já será de ajuda nesse tempo, e do qual, pois, por algum motivo, tem que ficar fora para que não recebam a fé de rapto. Agora, a nós nos cabe nos preparar para obter nossa transformação, porque a noiva não passará pela tribulação. Se eu não volto, diz o irmão William, vocês teriam que passar pela tribulação. E você dirá, mas ele se foi. Mas vejam, tudo isso tem um significado muito, muito importante. Porque é o Espírito Santo, a coluna de fogo. Muitos atrevidos ficam dizendo isso, que o irmão William entrou nele, se atrevem assim. Ou seja, o diabo sempre tenta tangiversar para fazer dano no programa divino. Nós entendemos como é que tudo isso Deus cumpriu, tinha que ser assim, desse jeito. Portanto, isso se está cumprindo e se cumprirá. A noiva não passará pela tribulação. Portanto, continuem agarrados da coluna de fogo, do pilar de fogo neste tempo final,
na dispensação do reino e na pregação do evangelho do reino, a pregação do evangelho do reino na era da pedra angular. Porque na esfera física, aí ele falou, ou seja, que é o que nós estamos vendo e ouvindo neste tempo. Qual mensagem? Toda a Bíblia. Todas as mensagens do irmão Branham e todas as mensagens do irmão William. Querem algo a mais? Ou algo mais? Tudo. Todo o ser supremo. Toda a essência dele. Tudo. Despregado, plasmado hoje, concretizado hoje, mas é tão simples que eu passo em branco, despercebido. Nós não passamos isso em branco, nós estamos bem, mas muito em alerta de prontidão a tudo que Deus está realizando e agradecemos a Deus que nos tenha escolhido para esse propósito, para fazer parte desse gabinete que depois estará no milênio e na eternidade reinando. Ser parte, fazer parte de um reino, isso, essa escolha divina, como Ele nos escolheu a nós para fazer parte desse gabinete. E depois, quando chega esse rei, chega nessa posição, a quem vocês creem que ele vai colocar do lado? Ora, todos aqueles que estiveram braço a braço, lado a lado. E nessa posição aqui, em Porto Rico, tem um grupo que estará aí na América Latina também, em todos os lugares onde o escolhido de Deus esteja escutando e recebendo a preparação do ensinamento sobre carpa. Tenha bom, que Deus abençoe e os guarde até agorinha mesmo. Se Deus quiser, que estarei novamente com vocês, e orem muito por Israel, que Deus guarde Israel, proteja Israel de todo perigo e se cumpram as Escrituras. Olhem o que está acontecendo na América do Norte também, ou seja, aqui, tudo isto das eleições e como tudo vai se encaminhando. Olhem, até me passaram a informação de que o aniversário de casamento de Kamala com o esposo é no mesmo dia do aniversário do meu aniversário, no dia 22. Muitas coisas aí, copiona. Agora vejam como o inimigo também tenta imitar e olhem, é a única vice-presidente que visitou um lugar e eu disse, ou seja, entre tantos lugares do mundo, tem que ir até a Canóvalas. Ou seja, que algo o inimigo vem cheirando assim. E tudo isso, ou vem desconfiando, ou seja, tudo isso vai estar se cumprindo plenamente já quando se esteja realizando já essa etapa mais abertamente do que é os juízos divinos e tudo isso, onde já quando diz aí que já eliminaram a este que nos atormentava, porque para o mundo é alguém assim, a primeira coisa que fazem é tentar eliminá-lo. Isso aconteceu com Jesus, um revolucionário daquele tempo, do seu tempo, que se tornou um escândalo lá. Esse é o melhor é eliminá-lo, o bem melhor é eliminá-lo. Ele está dizendo que é o Messias. Este tem blasfemado ou blasfemou. Ou seja, que tudo vai se repetir, já numa escala maior, engrandecida. Não temos medo de nada, porque Deus está conosco. A coluna de fogo está conosco. E venceremos somente duas coisas, só duas coisas: esforça-te e ser valente. Não temas nem desanimes, porque eu estou contigo e estarei contigo todos os dias da tua vida. Assim que não desmaiamos, não desanimamos, senão que a gente se esforça e somos valentes. Nos esforçamos e somos valentes. Apertamos bem o cinto e as mulheres assim com a sua cinta aqui da sua saia é a linguagem das mulheres,
saia bem ajustada, falamos assim em termos, tal como ele falou, ajuste-se o seu cinto, aperte o cinto, diz o irmão Branham, porque grandes bênçãos nos esperam, mas também vem um aperto e aí é que vai se saber se você ama a obra e ama Deus como diz que o ama, ou como fala que o ama. Aí vamos demonstrar para Deus que o amamos e que amamos as suas promessas e que desejamos já estar na ceia das bodas do Cordeiro, onde já diz aí que ele nos enxugará toda lágrima, pois se enxugará toda lágrima é porque era duro, difícil, mesmo que se chore de alegria. Mas olhem, quando diz que enxugará toda lágrima, se refere aos sofrimentos que estivemos passando antes de chegar até aí ou até lá. Mas a vitória já está assegurada, confirmada, pois olhamos para essa promessa e vamos nos esforçando e sendo valentes no caminho até chegar a alcançar. Portanto, não se desanime, filho de Deus, escolhido de Deus. Não desanime, Deus está contigo, com você. Se você se sentir um dia sozinho, mas Deus me deixou, o que foi que aconteceu? Eu fui bom contigo, eu sigo as tuas ordenanças, mas me sinto só, Senhor, me abandonaste. Aí é quando mais Ele está contigo, Ele está te provando. Assim que nunca se desanime, nunca pense que está sozinho. Pelo contrário, aí é onde mais deve sentir a presença de Deus. Bom, que Deus abençoe, Deus os guarde a todos e os amo muito de coração. E eu sei que vocês também a mim. Assim que, em frente, servindo ao Senhor todos os dias de vossas vidas, que falta pouquinho. Pode ser que já o escolhido, em algum momento, saiba certas coisas bem mais claras no tocante às datas, no quanto às datas, assim que estejam bem alertas, vigiando talvez uns áudios que vão se falando, conversas assim, desse tipo, informais e coisas assim desse tipo, porque Deus, Ele nos vai dando cada vez mais luz, porque isso diz que não falhará nem por um minuto. Portanto, não vamos entrar em fanatismo, nem que, não, eu suspeito isso, outro, pois eu vou mudar a minha forma de escola, de trabalho. Não, continue sua vida normal. Se o rapto fosse amanhã, diz o irmão Branham, me acharia plantando batata, se semeia batata, algo assim. Ou seja, que a vida se continua normalmente, se continua trabalhando, olhando e escutando tudo aquilo que Deus está nos dando, porque de um momento para outro acontecerá, no meio desse aperto, tudo o que Ele prometeu. E vai ser algo que talvez seja tão normal que vai acontecendo, e que entre tudo isso, e somente os que estiveram sendo preparados vão saber que por aí algo estará por acontecer. Assim que tudo o que estamos vendo é essa trajetória até essa conclusão ou cume que viu o reverendo Branham dessa atividade. Mas para chegar aí tem um caminho, tem um trajeto, o qual estamos vendo agora isso. E do qual esse sétimo selo, a terceira etapa, está visitando o seu povo, está indo a esses lugares e até onde Deus permitir, continuaremos visitando esses lugares, nos quais tenham grandes auditórios para assistir. Depois, também se tem que ter em estádios, se terá. Mas já isso é como ele dizia, o lugar pode ser alugado, as pessoas, os ministros alugá-lo e desde aqui transmitir para lá, como quando fazem nos jogos de futebol, nas lutas de boxe, nos jogos de futebol, que tem lugares que colocam telões e se transmite o jogo até lá, para lá. Ou seja, que isso já é algo comum, normal.
Enquanto isso, pois, temos atividades assim, desse jeito, as quais vão se vendo as necessidades. E como Andrés dizia, eu pensava que eu estava pronto, preparado, mas me faltava muita coisa ainda. Todavia, eu aprendi nesta atividade para que na próxima eu corrija certas coisas, já para... Hoje nós estamos aqui em dia 25, talvez ainda seja breve, vamos ter uma atividade, talvez seja cedo, eu vi que Miguel não anunciou, talvez esteja esperando que eu anuncie a atividade, ainda seja cedo, mas a reunião que vamos ter, que já está anunciada, é de El Paso. E também a de Ciudad Juárez, que nós estaremos aí descendo até Ciudad Juárez. É pouquinho, é só cruzando a fronteira, só cruzar a fronteira. Os irmãos que não possam passar até lá, vamos ter atividade aí pela tarde, talvez. Uma coisa simples, uma conversa assim com os irmãos, compartilhando e depois voltamos. Depois estaremos aqui, não é verdade? Aqui. E a não ser que surja algo, alguma coisa, e depois em Chicago, também estaremos em Chicago, onde Deus nos moveu também até lá, e vão se cumprindo escrituras de uma forma simples. Bendito Deus. Estejam vigiando por tudo isso, em tudo isso, e já aqueles que estão nesses lugares, pois que estejam preparados para essas atividades, que tenham tudo pronto, mas já estão vendo o que faz falta e já se preparam para essas atividades. Bom, o que é que eu poderia falar algo agora tão tremendo, extraordinário, mas são coisas que, vejam, ele disse que tem coisas que vão ser aguardadas ou aguentadas, porque o mecanismo, a mecânica que está trazendo o avivamento, não seria falar dele, porque a terceira etapa diz, o anjo para o irmão Brana, que disto não falarás nada para ninguém. E ele, uma das coisas que ele me recalcou aí foi que disto não fales nada para ninguém. Ou seja, aqui tem coisas que eu guardo no meu coração baseado nisso, pautado nisso. E eu sei que todos, e que tudo obra e obrará para o bem, e tudo continuará se cumprindo conforme a como foi falado. O importante que eu tive que fazer aí é, faça-se comigo conforme a tua palavra e cumpre em mim aquilo que tu estás me dizendo. Ou seja, daí para fora ou por diante, Ele estará comigo sempre, me guardando, me cuidando e me dando tudo aquilo que eu devo fazer. Amém, 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 amém. E tem vezes, não, isto não. Ou seja, que tem muitas coisas que estão acontecendo que não são faladas para que a pessoa não entre falando, olha, ele está falando coisas aí, mas vocês já sabem disso. Como? Como? Bem fácil. Vão e veem como Deus tem obrado, operado e como Deus tem lidado, tratado com seus profetas, e já com isso eu falei tudo. Como Deus tem lidado com seus profetas. Sempre é o anjo do pacto, a coluna de fogo guiando o seu profeta. Sempre foi assim. Não tem outro jeito, não tem outra maneira. Bom, que formoso é falar com os escolhidos e com crentes, os quais estão no mesmo espírito, e a presença de Deus se sente e está. Desce e está, pelo qual, por isso, sempre agarre ou fique agarrado quando tenham momentos assim, agarre esse espírito de uma certa forma, na qual é a fé que estaria operando aí,
Não deixe ela escapar. Porque acontece como, por exemplo, para dar-lhes algo para que tenham no que se basear. Aquele que ia e ele tentava ir bem rápido porque ele estava inválido. Cada vez que o anjo descia, ele tentava correr para ficar são, mas chegava outro em primeiro lugar do que ele, chegava em primeiro lugar que ele. Ou seja, aqui você que possa correr, tirando toda coisa denominacional. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. De estorvo que atrapalha, pode chegar a agarrar tudo o que está se movendo aí com a presença do anjo. Ou seja, aqui o ambiente sempre chega num momento onde você pode receber o que está necessitando, precisando. Agarre-o e sempre aproveite isso. Agora isso é algo que vai estar se abrindo cada vez mais e mais. Onde aí tinham aí o anjo, que depois do que aconteceu, o curou. Mas ele cria que se ele chegasse, iria ser são, ficar curado. Mas ele tinha ele aí. Ele estava aí. Vejam essa porção para que vocês fiquem com essa porção para que vocês vejam. Bom, que Deus abençoe e guarde a todos e um bom apetite àqueles que vão tomar café da manhã, e já nos veremos ainda agorinha, se Deus quiser. Eu creio que eu consegui olhar para todos os rostos, e aqueles que não se aproximem assim, e os de trás também. Aí está Victor, e por lá está Alma, lá está Rabi, lá Edwin e Com. Por aí, olha, Eduardo, Deus te abençoe, e todos os irmãos por lá. Robert, Charlie por aqui, esse já está bem. Eu e Charlie falamos, não é que eu esteja assim pontuando contigo, Charles, mas todos desejamos continuar servindo ao Senhor todos os dias. Começamos esta estrada, essa corrida, para chegar na meta de nossa transformação. Que formoso que somos da mesma família. É bonito isso. Que, como um me escreveu faz pouco tempo, eu não sei quem foi que me escreveu, que alguém, ele foi levar no trabalho e essa pessoa disse, uma pessoa bem já maior, velha, ele que deixe de, eu não sei a palavra que ele usou, não foi uma palavra boa. É que eu conheci desde pequenininho. Como que ele que deixa dessas coisas, que esse aí eu conheço desde pequenininho. Vê, é uma outra forma depreciativa de um lado, mas nós dizemos graças a Deus que nós conhecemos ele desde pequenininho e que tenha sido um dentre nós que Deus esteja realizando, fazendo, cumprindo sua promessa com ele. Vê a diferença aí? Este aqui eu conheço desde que... Não pode ser esse. E fala um monte de coisas ruins, mas se buscam faltas ou erros, vão buscar, vão encontrar. O escolhido de Deus não olha para isso, o escolhido de Deus. Graças, Senhor, que foi um dos nossos entre nós. Graças a Deus, porque eu vejo que tu tens misericórdia e terás misericórdia de mim também. Porque não é do que quer, nem do que corre. É de Deus que tem misericórdia. Assim que, graças, família de Deus, que Deus nos tem escolhido neste tempo para ser a sua família real, a família real, porque saímos de nosso Pai, o Rei de Reis e Senhor de Senhores, que hoje, neste tempo final, nos veio buscar para tirar-nos daqui e levar-nos de volta, de regresso a seu lar. Bom, que Deus os abençoe, Deus os guarde a todos. Já está me secando a boca, está ficando seca, mas eu nunca tentei tomar água enquanto eu falo.
Deus sempre nos ajuda e me ajuda para buscar saliva onde não buscar há, saliva onde não tem, porque se seca. porque se seca, fica seco. Quando E eu lhe dizia, não me quando eu passes, dizia, não me passes, não me para passes saudar, desta vez para saudar, dar uma saudação, e ele, e eu, não. Bueno, aqui temos a mente, Bom, um aqui saludo. temos a mente Lo para uma primero que saudação, a hacía, primeira coisa que ele fazia. pero Mas, vea, vejo, muchas veces muitas vezes, los profetas huían os profetas fugiam. y E este tiempo no era la neste excepción. tempo não Cuántas foi uma veces yo exceção. le oía, Quantas no, vezes no, eu no, lhe ouvia e disse, não, William, te não. toca. E ele, isso te cabe, isso toca a ti. escuela, Na escola, fazia los mãe me grupos, fazia e eu não queria é, parar na frente. fazia um bullying comigo, eu não queria ficar na frente para dar. E uma nota que não, E uma não nota havia que eu não fazia assim. É um bom estudante, mas no currículo ele não passou. É que ele é tímido, ele não fazia essas falas. Eu não gostava de ficar falando na frente. Diz é que não lhe dão. É que ele não tem. É que ele não quer caldo, dão 2 taças. A mim me deram 8 para mim, 8 taças. Ah, tu não queres? Agora eu te vou colocar aqui. E aí é onde aquele que leva, a glória e a honra é ele quem leva. E a ele sempre será dada a glória e a honra para ele. Ele seja glorificado no meio do seu povo sempre. Bom, que Deus os abençoe e Deus os guarde a todos. Até logo. Palavras do doutor José Benjamin Pérez Matos.